A questão que agora agita toda a região é simples, mas assustadora. O que acontece quando um governo que já enfrenta anos de colapso econômico se depara repentinamente com a ameaça de um confronto internacional direto? De acordo com vários meios de comunicação internacionais, incluindo a Reuters e a DW, as tensões em torno da Venezuela aumentaram acentuadamente nos últimos dias, empurrando o país para uma nova fase de instabilidade que poucos analistas esperavam que se desenrolasse tão rapidamente. Em meio à crescente pressão internacional e aos novos alertas de Washington sobre supostas preocupações com a segurança, o governo Maduro está a entrar no que os especialistas descrevem como um dos seus momentos mais frágeis desde que ele assumiu o poder. As últimas 24 horas foram cruciais. Conforme relatado pela mídia regional, conselheiros seniores em Caracas foram convocados para consultas de emergência depois que novas avaliações de inteligência dos Estados Unidos sugeriram que o aparato de segurança interna da Venezuela estava a mostrar sinais de tensão incomum. O que se desenrolou depois disso desencadeou ondas de especulação em toda a América Latina. Durante anos, a liderança venezuelana projetou uma imagem de controle rígido, sobrevivendo a sanções, agitação social e pressão diplomática. No entanto, os últimos desenvolvimentos revelam uma atmosfera visivelmente diferente. Os ministérios do governo operavam com pessoal reduzido, os comandantes militares estavam alegadamente à espera de orientações e a mídia estatal adotou um tom defensivo invulgar. Dentro do Palácio de Miraflores, sede do Poder Executivo, várias fontes citadas por analistas latino-americanos descreveram um ambiente tenso, marcado pela incerteza. Embora as declarações oficiais insistissem na estabilidade, a ausência de vários altos funcionários durante reuniões críticas levantou novas questões sobre a coesão interna. Os observadores destacam um episódio em particular. De acordo com analistas políticos baseados em Caracas, o ministro da Defesa não compareceu a uma reunião marcada com urgência, o que gerou especulações nas plataformas sociais e nas redações. Horas depois, ele reapareceu em outro evento, insistindo que sua ausência se deveu a um lapso de comunicação. Mesmo com esse esclarecimento, o desaparecimento temporário causou comoção dentro da hierarquia militar, especialmente em um país onde a disciplina e a lealdade têm sido historicamente pilares vitais para a sobrevivência do regime. Este vácuo momentâneo desencadeou preocupações mais profundas. Comandantes regionais em vários estados fronteiriços começaram a emitir instruções locais enquanto aguardavam novas diretrizes de Caracas. Reportagens de veículos como o Serviço Latino-Americano da BBC observam que alguns oficiais expressaram receios de que qualquer escalada da tensão internacional pudesse transformar as suas regiões em pontos de pressão. A atmosfera de incerteza espalhou-se rapidamente pelas fileiras. Analistas alertam que quando a cadeia de comando fica confusa, o risco de erros de cálculo aumenta drasticamente. Enquanto a liderança lutava para projetar normalidade, os rumores se multiplicavam. Alguns funcionários civis descreveram prédios do governo, operando com equipe mínima, uma reação motivada em parte pelo medo e em parte pela paralisia logística. Nos últimos meses, de acordo com atualizações econômicas da Reuters, a Venezuela já vinha lutando contra a inflação severa, escassez de combustível e declínio dos serviços públicos. O aumento repentino da tensão geopolítica acrescentou outra camada de ansiedade tanto para as autoridades quanto para os cidadãos comuns. Enquanto isso, a população civil entrou no que grupos humanitários descreveram como um estado de alerta elevado. Comunidades em estados fronteiriços com a Colômbia e o Brasil começaram a se preparar para possíveis perturbações, estocando bens essenciais e buscando informações junto às autoridades locais. Hospitais relataram um número acima do normal de internações relacionadas ao estresse e ao pânico.
Organizações humanitárias alertam que qualquer choque adicional ao sistema pode agravar o que as Nações Unidas têm repetidamente chamado de uma das maiores crises migratórias do hemisfério ocidental. Do ponto de vista geopolítico, analistas enfatizam que o isolamento de longa data da Venezuela, combinado com anos de capacidade institucional enfraquecida, torna o país particularmente vulnerável durante períodos de tensão repentina. De acordo com o último comentário da DW mesmo, uma pequena interpretação errada entre governos poderia desestabilizar estruturas internas que já estão sobrecarregadas. O maior perigo reside na própria incerteza. Quando os líderes parecem ausentes, quando os ministérios desaceleram e quando os militares hesitam, a percepção de fraqueza se espalha mais rápido do que qualquer declaração oficial pode conter. No entanto, a questão mais inquietante permanece sem resposta. Se este é apenas o início de uma crise mais ampla, quanta pressão o Estado venezuelano pode suportar antes que a situação se torne irreversível? Essa incerteza está a moldar a próxima fase dos acontecimentos e a preparar o terreno para os dramáticos desenvolvimentos que se seguirão. O que acontecerá dentro do governo determinará se esta crise se estabilizará ou se transformará em algo muito mais imprevisível. À medida que a incerteza se aprofundava em Caracas, novos sinais de tensão começaram a surgir dentro das Forças Armadas, uma instituição há muito considerada a espinha dorsal do Estado venezuelano. De acordo com analistas de segurança regionais, que monitoram os movimentos militares internos oficiais de vários comandos estratégicos, pareciam cada vez mais preocupados com a capacidade do país de gerir uma crise multifacetada. Para um governo que, historicamente, contou com a unidade militar para projetar autoridade, mesmo fraturas sutis têm implicações enormes. Um episódio chamou a atenção dos observadores internacionais. A mídia local noticiou que certos comandantes regionais foram vistos tomando decisões de forma autônoma em vez de esperar orientações da capital. Embora isso não confirme desobediência, analistas entrevistados pela BBC América Latina observaram que tal comportamento destaca uma urgência crescente dentro das fileiras. Muitos comandantes, especialmente aqueles próximos a regiões fronteiriças sensíveis como Zulia e Táchira, enfrentam pressões diárias de rotas de contrabando, fluxos migratórios e confrontos esporádicos envolvendo grupos armados. Qualquer aumento na tensão geopolítica amplifica esses desafios, levando os oficiais a agir preventivamente para proteger as populações civis sob sua jurisdição. Paralelamente a esses desenvolvimentos, organizações humanitárias que operam ao longo da fronteira colombiana começaram a documentar um aumento nos movimentos civis. As famílias procuraram refúgio temporário em zonas mais seguras, antecipando a possibilidade de perturbações caso as tensões políticas se intensificassem. De acordo com dados do Acnur dos últimos anos, a Venezuela já passou por uma das maiores crises de deslocamento da história moderna, com milhões de pessoas a fugir das dificuldades econômicas e da insegurança. Mesmo a sugestão de uma maior desestabilização causa um efeito cascata humanitário imediato, aprofundando as preocupações dos países vizinhos que já acolhem grandes comunidades de imigrantes. Dentro das próprias Forças Armadas, o ambiente tornou-se mais introspectivo. Especialistas em defesa que observavam imagens de satélite e dados de fontes abertas apontaram irregularidades nas atividades de rotina em várias bases, sugerindo que as unidades estavam a realizar exercícios de preparação mais cedo do que o habitual. Embora não seja algo sem precedentes, essa mudança indica um desejo interno de se preparar para cenários inesperados. O que preocupa os analistas não são os exercícios em si, mas o contexto, um governo que tenta projetar calma, enquanto suas instituições parecem estar a operar em modo de contingência. Um fator importante que contribui para essa volatilidade é a falha na comunicação. Conforme descrito por vários jornalistas baseados em Caracas, a rápida disseminação de rumores conflitantes entre as fileiras militares criou uma névoa de incerteza.
Em ambientes onde ordens claras são vitais, a ambiguidade pode rapidamente minar a estabilidade. Soldados teriam questionado se deveriam permanecer estacionados em instalações que poderiam ser percebidas como alvos sensíveis durante um período de maior atenção geopolítica. Sem uma mensagem unificada, mesmo atrasos logísticos de rotina correm o risco de serem interpretados como sinais de uma turbulência mais profunda. A agravar o desafio está a contínua deterioração econômica da Venezuela. De acordo com análises recentes da Reuters e do Fundo Monetário Internacional, o país continua a debater-se com hiperinflação, fornecimento de eletricidade pouco fiável e escassez crônica de combustível. Estas fraquezas estruturais afetam diretamente as Forças Armadas, que dependem fortemente de uma logística estável para manter a prontidão. Quando as entregas de combustível abrandam ou o abastecimento de alimentos se torna inconsistente, o moral deteriora-se e a disciplina é afetada. Essa dinâmica se repetiu várias vezes na Venezuela na última década. E o atual aumento da tensão ameaça acelerá-la ainda mais. A oposição política aproveitou esse momento para amplificar os apelos por reformas institucionais. Figuras proeminentes como Maria Corina Machado pediram a criação de uma estrutura de transição pacífica, enfatizando que qualquer resolução deve priorizar a segurança civil e a governança democrática. No entanto, os líderes da oposição também reconheceram a complexidade do momento. Quando as funções essenciais do governo ficam mais lentas e as linhas de autoridade ficam confusas, coordenar a ação política torna-se consideravelmente mais difícil. Analistas alertam que se o país entrar num vácuo de poder, a sua gestão exigirá uma resposta unificada, em vez de uma competição política fragmentada. Enquanto isso, dentro do governo, os esforços para restaurar a ordem tornaram-se cada vez mais urgentes. As autoridades tentaram tranquilizar os funcionários públicos, garantindo que as instituições continuavam a funcionar plenamente. As equipas de comunicação intensificaram as suas mensagens, insistindo que a situação estava sob controle. No entanto, o contraste entre as declarações oficiais e o comportamento observável apenas alimentou a especulação. Os ministérios governamentais continuaram a operar com pessoal reduzido. Os serviços públicos tiveram dificuldades em manter o funcionamento normal e os meios de comunicação estatais evitaram transmitir ao vivo as aparições dos líderes seniores, um afastamento dos padrões de crise anteriores. A questão que paira sobre todas as decisões é quanto tempo as estruturas políticas e militares da Venezuela podem sustentar este nível de pressão antes que ocorra uma mudança decisiva. Tensões desta magnitude raramente permanecem estáticas. Ou as instituições recuperam a coesão, ou as fissuras aumentam até ao ponto de ruptura. O que se desenrolar a seguir dentro da hierarquia militar poderá determinar o destino de toda a crise, e as consequências podem ir muito além das fronteiras da Venezuela. À medida que a tensão institucional se intensificava, o panorama civil da Venezuela começou a refletir a turbulência que se desenrolava nos seus centros políticos e militares. Em grandes cidades como Caracas, Maracaibo e Valência, a vida cotidiana tornou-se cada vez mais incerta. De acordo com briefings humanitários citados por agências da ONU, os serviços públicos já estavam sob forte pressão, mesmo antes da última onda de tensão. O súbito aumento do medo apenas ampliou as vulnerabilidades existentes. As falhas de energia elétrica, o abastecimento intermitente de água e a escassez de combustível tornaram-se mais pronunciados, criando uma atmosfera de ansiedade generalizada entre os cidadãos comuns. Em vários ministérios do governo, o comparecimento teria caído para os níveis mais baixos em meses. Os funcionários públicos, preocupados com a possibilidade de os edifícios administrativos se tornarem pontos de conflito durante uma emergência nacional,
foram aconselhados informalmente a trabalhar a partir de casa ou a limitar o horário de expediente. Isto fez com que muitos departamentos funcionassem a uma fração da sua capacidade normal. Analistas da DW observaram que os ministérios responsáveis por serviços essenciais, como distribuição de energia, transportes e cuidados de saúde, foram os que mais sofreram, uma vez que anos de subfinanciamento enfraqueceram a sua capacidade de funcionar sob pressão. A camada adicional de incerteza política levou-os à beira da paralisia. A infraestrutura pública também refletiu essas tensões. Os principais hospitais enfrentaram escassez de suprimentos e pessoal médico, um problema documentado repetidamente por organizações internacionais de saúde na última década. Com o aumento do pânico, as internações relacionadas ao estresse e à ansiedade aumentaram significativamente. As salas de emergência em Caracas relataram um aumento no número de pacientes com hipertensão, complicações cardíacas e transtornos de pânico. Para um sistema de saúde já sobrecarregado, esse aumento repentino na demanda ameaçou sobrecarregar sua capacidade restante. As repercussões econômicas foram igualmente graves. De acordo com relatórios recentes da Reuters, a moeda da Venezuela já havia sofrido uma forte desvalorização, e a corrida para garantir bens essenciais aumentou ainda mais a pressão. A inflação galopante tornou os itens básicos cada vez mais inacessíveis, e a nova onda de incerteza intensificou o pânico dos consumidores. Longas filas se formaram do lado de fora dos supermercados, com famílias tentando estocar alimentos, água e medicamentos. Postos de combustível já limitados pela escassez crônica viram filas que se estendiam por horas. As redes de transporte ficaram mais lentas e os autocarros públicos operaram com horários limitados devido à falta de diesel. Este choque econômico não se limitou aos indivíduos. Pequenas empresas em áreas metropolitanas enfrentaram queda nas vendas, pois os residentes priorizaram itens de necessidade. Muitos lojistas, alegando falta de energia elétrica e medo de distúrbios, fecharam mais cedo do que o habitual. A atividade noturna em muitos bairros quase desapareceu, dando às cidades uma quietude assustadora, que refletia a crescente inquietação do país. Analistas alertam que quando a perturbação econômica se soma à instabilidade política, a velocidade com que as situações se deterioram pode acelerar dramaticamente. O impacto humanitário se estendeu além das cidades. Nas regiões rurais, onde a presença do Estado é mais fraca e as cadeias de abastecimento são frágeis, a combinação de tensão e escassez produziu condições ainda mais difíceis. Comunidades próximas às fronteiras com a Colômbia e o Brasil relataram um aumento no movimento de famílias em busca de refúgio temporário ou tentando se reunir com parentes no exterior. Essas rotas há muito servem como corredores de fuga para venezuelanos durante períodos de crise, e grupos de monitoramento internacionais observaram um aumento notável nas travessias. Para países que já abrigam milhões de venezuelanos deslocados, a perspectiva de outra onda migratória gerou uma nova preocupação. Neste contexto, o governo Maduro tentou projetar uma sensação de controle. A mídia estatal enfatizou a estabilidade e a unidade, destacando programas governamentais e reuniões comunitárias. No entanto, a ausência de aparições públicas de alto nível por parte de altos funcionários levantou questões sobre a credibilidade dessas mensagens. Analistas da editoria regional da BBC observaram que durante crises anteriores, o governo costumava recorrer a frequentes discursos televisionados para tranquilizar a população. Desta vez, o silêncio foi notável, alimentando especulações e aumentando a desconfiança do público. Dentro do Palácio Miraflores, fontes citadas por jornalistas regionais descreveram esforços frenéticos para coordenar uma resposta. Os conselheiros teriam debatido estratégias de comunicação, medidas de segurança e alcance internacional. No entanto, observadores notam que a velocidade dos acontecimentos superou a capacidade de reação do governo.
Quando as instituições estão enfraquecidas, mesmo a gestão de crises bem intencionada se torna extremamente difícil. A desconexão entre a retórica oficial e a realidade no terreno apenas aprofundou a percepção de que a liderança política estava a lutar para recuperar o controle. Para milhões de venezuelanos, a questão não era apenas se o governo poderia suportar a pressão, mas se a vida cotidiana continuaria a se desintegrar nesse ritmo acelerado. A coesão social, já frágil, mostrou sinais de maior erosão. Grupos de bairro se organizaram de forma independente para garantir água, distribuir alimentos e proteger residentes vulneráveis. Embora isso tenha demonstrado resiliência, também destacou o quanto a responsabilidade havia se afastado do Estado. À medida que a tensão aumentava, surgiu uma questão crítica se o governo ainda possuía força institucional para estabilizar a situação antes que a crise cruzasse um ponto sem retorno. Os próximos passos da liderança venezuelana, especialmente qualquer mudança nas alianças políticas, podem determinar se o país se estabilizará ou entrará em um estágio ainda mais profundo de instabilidade. À medida que a crise continuava a se expandir pelos setores civil e econômico, o cenário político em Caracas começou a mudar de forma a sugerir que rachaduras mais profundas estavam se formando sob a superfície. Analistas que observavam a situação notaram que essa fase não era mais definida apenas pela lentidão administrativa ou pela ansiedade pública. Ela havia evoluído para um teste mais amplo de lealdade, influência e sobrevivência institucional. Figuras importantes, antes consideradas pilares do establishment político venezuelano, pareciam cada vez mais cautelosas, sinalizando que até mesmo o círculo interno reconhecia a volatilidade do momento. De acordo com comentadores entrevistados pela DW e pelo serviço regional da BBC, alguns membros de longa data da coligação governamental começaram a reduzir as suas aparições públicas e a evitar declarações políticas diretas. Embora nenhum deles tenha criticado abertamente o governo, o seu silêncio dizia muito aos observadores experientes, familiarizados com a dinâmica das estruturas de poder venezuelanas. Em sistemas baseados na autoridade centralizada e em demonstrações públicas de unidade, a ausência de apoio vocal reflete frequentemente uma reavaliação interna. Analistas sugerem que essas figuras podem estar a avaliar se a sua proximidade com o governo fortalece ou compromete o seu futuro político. Nos bastidores, estrategistas políticos lutavam para coordenar uma mensagem unificada. De acordo com jornalistas baseados em Caracas, as reuniões no Palácio Miraflores ficaram cada vez mais tensas, com assessores tentando equilibrar a estabilidade interna com o crescente escrutínio internacional. Alguns pressionavam por um maior envolvimento público, argumentando que a transparência poderia acalmar os ânimos da população. Outros alertavam que qualquer falha de comunicação poderia alimentar especulações adicionais. Sem uma direção clara, as mensagens oficiais permaneceram esporádicas e cautelosas, deixando os cidadãos à procura de clareza num mar de sinais contraditórios. A oposição procurou capitalizar essa incerteza, mas os seus esforços foram prejudicados pelas mesmas fraquezas estruturais que afetam o sistema político em geral. Embora líderes como Maria Corina Machado continuassem a apelar a uma transição democrática pacífica, a sua capacidade de mobilizar apoiantes foi limitada pela deterioração das infraestruturas e pelo medo generalizado que se apoderou da população. As redes de comunicação sofreram interrupções intermitentes, dificultando a coordenação. Ativistas locais relataram dificuldades em aceder a transportes ou garantir espaços para reuniões, complicando ainda mais os esforços organizacionais. As reações internacionais acrescentaram outra camada de pressão. Vários governos da região emitiram declarações exortando a calma e apelando ao envolvimento diplomático. De acordo com a Reuters, as discussões intensificaram-se dentro das organizações regionais, preocupadas com a possibilidade de migração em massa ou instabilidade transfronteiriça.
A Colômbia e o Brasil, que partilham extensas fronteiras terrestres com a Venezuela, começaram a coordenar planos de contingência humanitária em antecipação ao aumento do movimento civil. Esses preparativos não sugeriam um conflito iminente, mas refletiam uma avaliação sóbria de quão rapidamente as condições poderiam se deteriorar em um país que enfrentava tensões políticas, econômicas e institucionais simultâneas. Ao mesmo tempo, analistas de política externa notaram uma divergência crescente entre a retórica internacional e a posição oficial de Caracas. Enquanto atores externos enfatizavam a desaceleração e o diálogo, funcionários do governo enquadravam a situação como uma resposta à pressão externa e à desinformação. Essa narrativa ressoou entre os membros da população que permaneceram leais ao Estado, mas não conseguiu aliviar as preocupações mais amplas entre os milhões que já enfrentavam dificuldades econômicas e serviços públicos limitados. Nas ruas, o impacto psicológico tornou-se cada vez mais visível. As empresas fechavam mais cedo, o tráfego diminuía e a atividade noturna nas grandes cidades quase desaparecia. Grupos comunitários continuavam a tentar fornecer estrutura e apoio, mas os seus recursos eram limitados. Para as famílias que já viviam no limite da sobrevivência devido à inflação e à escassez, o medo adicional da instabilidade política tornou-se um fardo emocional. De acordo com organizações humanitárias, os pedidos de assistência à saúde mental aumentaram particularmente entre idosos e pais solteiros. Enquanto isso, os indicadores econômicos continuaram a deteriorar-se. A inflação acelerou, alimentada pelo comportamento frenético dos consumidores e pela diminuição da confiabilidade da cadeia de abastecimento. Alguns setores da economia informal entraram em colapso quase da noite para o dia, à medida que os vendedores lutavam para adquirir produtos básicos. Nos mercados onde havia mercadorias disponíveis, os preços mudavam várias vezes ao longo do dia. Analistas alertam que essa volatilidade costuma ser um sinal de crescente desconfiança na moeda e nas instituições nacionais. Quando a confiança se deteriora além de um certo limite, a recuperação torna-se exponencialmente mais difícil. Ao longo deste período, os responsáveis pela segurança nacional tentaram tranquilizar as instituições-chave, afirmando que a situação continuava controlável. Mas o contraste entre estas garantias e o ambiente cada vez mais instável amplificou as dúvidas dentro das Forças Armadas e da burocracia. Os analistas observam que, em crises anteriores, o governo confiou na mobilização rápida e em mensagens coesas para reafirmar a autoridade. Desta vez, a resposta pareceu fragmentada e reativa, sinalizando ainda mais que a crise tinha ultrapassado os mecanismos tradicionais de controle. Uma questão crítica começou a dominar as discussões internacionais. Se a coesão política continuar a enfraquecer a este ritmo, quem acabará por moldar a próxima fase da governação venezuelana? A resposta pode depender de um pequeno número de atores influentes, cujas decisões nas próximas horas podem alterar todo o equilíbrio de poder e determinar se a atual turbulência se estabiliza ou se transforma em algo muito mais grave. À medida que as manobras políticas se intensificavam nos altos escalões do governo, uma luta paralela se desenrolava a portas fechadas entre os mais influentes agentes políticos da Venezuela. Durante anos, a estabilidade do governo repousou sobre um delicado equilíbrio entre as elites políticas, a liderança militar e as redes econômicas ligadas às indústrias controladas pelo Estado. De acordo com analistas citados pela Reuters e think tanks que monitoram a governança venezuelana, esse equilíbrio começou a mudar de forma sutil, mas significativa. Indivíduos que antes dependiam da proteção do governo para manter a sua influência, agora avaliavam o cenário em mudança, com crescente incerteza. Um fator que impulsionou essas reavaliações foi a diminuição da confiabilidade das instituições estatais. Em períodos anteriores de tensão, grupos empresariais alinhados ao governo podiam contar com canais previsíveis para distribuição de combustível, licenciamento de importação e acesso à moeda.
No entanto, as recentes perturbações econômicas corroeram esses canais, deixando até mesmo figuras bem relacionadas expostas à escassez e a riscos operacionais. Relatórios da DW indicam que a produção industrial em vários setores desacelerou drasticamente à medida que as empresas lutavam para obter matérias-primas e superar gargalos logísticos. Com a inflação a subir novamente e a procura dos consumidores em colapso, as elites econômicas reconheceram que o seu futuro estava ligado não apenas à lealdade política, mas também à capacidade cada vez menor do Estado de manter a estabilidade básica. Nessa incerteza, as alianças internas começaram a enfraquecer. Analistas que estudam a dinâmica do poder em Caracas observaram que várias figuras políticas proeminentes adotaram uma abordagem visivelmente mais cautelosa nas suas comunicações. Embora nenhum se tenha oposto abertamente ao governo, muitos tornaram-se mais ambíguos na sua linguagem, concentrando-se na unidade nacional e na preservação institucional, em vez de apoiar explicitamente líderes específicos. Essa mudança retórica sutil, mas deliberada, sinalizou que eles podem estar a preparar-se para vários resultados. Em ambientes onde a sorte política pode mudar rapidamente, a ambiguidade torna-se uma estratégia de proteção. As Forças Armadas, que detêm influência considerável no modelo de governação da Venezuela, enfrentaram seus próprios dilemas estratégicos. Conjuntos de dados de inteligência de código aberto, monitorados por grupos de pesquisa independentes, mostraram flutuações na atividade militar em torno de instalações importantes. Embora não houvesse indícios de movimentos coordenados, o aumento do ritmo operacional sugeria que os comandantes estavam reforçando a segurança em torno de depósitos de combustível, infraestruturas críticas e postos de controle de fronteira. Analistas alertam que tais medidas, se prolongadas, indicam não apenas preparação defensiva, mas também ansiedade em relação à coesão interna. Quando as instituições reforçam a segurança por motivos pouco claros, isso geralmente significa que estão incertas sobre possíveis gatilhos. Enquanto isso, a população civil continuou a arcar com o peso da crise. De acordo com resumos humanitários recentes da ONU, a escassez de bens essenciais piorou em vários estados. Além da escassez de combustível, as farmácias tiveram dificuldades em manter os estoques de medicamentos básicos e as escolas relataram um declínio na frequência, uma vez que as famílias priorizaram a segurança. A frequência das falhas de energia locais aumentou, interrompendo as comunicações e complicando os esforços das organizações humanitárias que tentavam coordenar o apoio. Para muitas famílias, a sobrevivência tornou-se uma questão de improvisação diária. Em meio a essa turbulência, as fraturas sociais se aprofundaram. As comunidades que antes dependiam da liderança local para garantir a estabilidade viram as suas redes enfraquecerem à medida que os residentes enfrentavam pressões concorrentes. Alguns voltaram-se para dentro, concentrando-se em garantir recursos para suas famílias imediatas. Outros tentaram formar cooperativas informais para partilhar alimentos, água e transporte. Apesar desses esforços, a atmosfera de incerteza tensionou as relações, particularmente em bairros urbanos onde os recursos há muito eram escassos. As taxas de criminalidade em alguns distritos aumentaram, uma tendência frequentemente observada em países que passam por um estresse econômico prolongado. Atores internacionais acompanharam a situação de perto. Vários governos latino-americanos enfatizaram a necessidade de calma e instaram a Venezuela a retomar os diálogos diplomáticos facilitados por instituições regionais. Analistas observam que a principal preocupação da comunidade internacional era evitar um colapso humanitário que pudesse alimentar outro surto migratório. A Colômbia e o Brasil, que já abrigavam grandes populações venezuelanas, intensificaram os seus preparativos para possíveis pressões nas fronteiras. Embora não tenham sido relatados incidentes transfronteiriços graves, a escala de preparação refletiu uma preocupação genuína com a volatilidade do momento.
Dentro da Venezuela, as tentativas do governo de manter uma aparência de ordem tornaram-se cada vez mais difíceis. As equipas de comunicação tiveram dificuldades em contrariar a narrativa em rápida evolução da instabilidade institucional. Sem aparições públicas consistentes dos líderes seniores, as especulações proliferaram. As redes sociais desempenharam um papel central na formação da percepção pública, muitas vezes amplificando medos e alegações não verificadas. Os analistas enfatizam que, em ambientes frágeis, a percepção pode ser tão desestabilizadora quanto os eventos reais. Uma vez que a crença na estabilidade institucional se deteriora, restaurar a confiança torna-se uma batalha difícil. Nesta fase da crise, uma realidade tornou-se clara para os observadores dentro e fora do país. A situação já não era definida simplesmente por disfunção administrativa ou recessão econômica. Estava a evoluir para uma crise multidimensional que afetava todos os aspectos da vida nacional, desde a governança e a prontidão militar até a segurança familiar e a diplomacia regional. O que permanece incerto é se os próximos passos serão moldados por uma liderança deliberada ou por forças além do controle de qualquer pessoa, preparando o terreno para os momentos mais decisivos da crise que ainda estão por vir. À medida que a crise entrava na sua fase mais delicada, a questão central que dominava os círculos diplomáticos, os analistas regionais e os cidadãos venezuelanos era se as instituições do país ainda mantinham coesão suficiente para evitar um colapso total. Os dias anteriores revelaram um padrão de enfraquecimento das estruturas, diminuição da confiança pública e alianças políticas cada vez mais frágeis. O que emergiu foi um panorama definido, não por um único evento decisivo, mas por inúmeras pequenas falhas que coletivamente empurraram a nação para um ponto de inflexão. Dentro do Palácio Miraflores, assessores seniores teriam enfrentado a dura realidade de que as ferramentas tradicionais de gestão de crises não estavam mais produzindo o efeito desejado. De acordo com comentaristas políticos citados pela Reuters e pela DW, reuniões de emergência foram realizadas repetidamente, muitas vezes se estendendo até altas horas da madrugada. No entanto, as conclusões foram consistentes. Sem um apoio institucional confiável, as diretrizes do governo corriam o risco de se tornar simbólicas em vez de operacionais. O desafio não era apenas conceber uma resposta, mas fazê-lo num ambiente em que os canais de comunicação, as redes de abastecimento e a confiança pública estavam a deteriorar-se simultaneamente. Entretanto, na arena política mais ampla, facções anteriormente leais continuaram a distanciar-se subtilmente, concentrando-se na preservação institucional em vez da lealdade pessoal. Esta mudança sinalizou uma crescente consciência de que a crise tinha ultrapassado os cálculos políticos habituais. Para estes grupos, a prioridade passou a ser garantir a continuidade da governação de alguma forma, em vez de manter uma estrutura de liderança inalterada. Os analistas observam que esse tipo de recalibração é comum em governos que enfrentam pressão sistêmica. Quando a legitimidade e a funcionalidade são questionadas ao mesmo tempo, as alianças evoluem rapidamente à medida que os atores tentam proteger as suas posições de longo prazo. A situação econômica acrescentou mais tensão. A inflação aumentou ainda mais, as pequenas empresas lutaram para permanecer abertas e os bens essenciais tornaram-se mais difíceis de encontrar. Organizações humanitárias relataram um aumento da insegurança alimentar com algumas famílias, a limitar as refeições para conservar os suprimentos cada vez mais escassos. Nas regiões mais afetadas pela escassez, os líderes comunitários descreveram um sentimento crescente de desespero. Para os cidadãos que haviam suportado anos de dificuldades econômicas, a turbulência atual representava uma escalada assustadora. A confiança nas estruturas institucionais, já frágil, continuou a diminuir à medida que a vida cotidiana se tornava cada vez mais imprevisível. Dentro das Forças Armadas, a cautela moldava todas as decisões.
Analistas que analisavam informações de fontes abertas observaram que unidades em várias regiões pareciam estar a operar com maior alerta, reforçando perímetros e realizando verificações de prontidão. Embora não tenha ocorrido nenhum reposicionamento significativo, o ritmo dos exercícios internos sugeria que os comandantes estavam a se preparar para várias contingências. A incerteza, explicaram eles, era agora a força motriz. Quando a liderança política parece fragmentada e as instituições civis enfraquecidas, as forças armadas muitas vezes atuam como a força estabilizadora final. A questão, no entanto, é se essa força pode manter a coesão sob pressão crescente. Internacionalmente, governos de toda a América acompanharam a situação de perto. A Colômbia e o Brasil expandiram os planos de prontidão humanitária, enquanto organizações regionais pediram um novo envolvimento diplomático. O objetivo era evitar uma maior desestabilização, particularmente a perspectiva de migração em massa. De acordo com estimativas da ONU, as ondas anteriores de deslocamento já haviam exercido uma pressão significativa sobre os países vizinhos. Um novo surto poderia sobrecarregar ainda mais os recursos, criando crises secundárias muito além das fronteiras da Venezuela. À medida que os dias passavam, uma realidade se tornava cada vez mais inevitável. A Venezuela enfrentava uma convergência de fragilidade política, declínio econômico e tensão institucional. Cada elemento reforçava os outros, criando um ciclo vicioso que acelerava a deterioração geral. Analistas alertaram que, a menos que surgisse um esforço coordenado por parte da liderança ou por meio da diplomacia regional, a situação poderia entrar num período prolongado de instabilidade, com consequências graves para milhões de cidadãos. Para muitos venezuelanos, a incerteza tornou-se a emoção dominante. Os bairros ficaram mais silenciosos à noite, as famílias conservaram recursos e as comunidades organizaram redes informais de apoio para lidar com a escassez. Mesmo entre aqueles que esperavam uma resolução pacífica, o medo do desconhecido permaneceu constante. A crise havia chegado a um estágio em que cada decisão tinha peso, e cada momento de hesitação arriscava uma escalada ainda maior. Enquanto a nação se encontrava nessa encruzilhada, a questão central mudou de como a crise começou para como ela poderia terminar. Se o próximo capítulo trará estabilização ou fragmentação ainda mais profunda, dependerá das decisões tomadas em um futuro muito próximo. As próximas horas, alertam os analistas, podem definir a trajetória da Venezuela nos próximos anos. Se acompanhou até aqui, compreende como esta crise está a remodelar profundamente a Venezuela e toda a região. Estes acontecimentos não são isolados nem teóricos. Eles destacam como as instituições nacionais podem se tornar frágeis quando a pressão política, o colapso econômico e a instabilidade social colidem ao mesmo tempo. Para milhões de venezuelanos, esta não é uma notícia distante. É a realidade diária, cheia de incerteza, medo e esperança de que alguém em algum lugar tome medidas para restaurar a estabilidade. Continuaremos acompanhando todas as fases dessa situação em desenvolvimento com a mesma profundidade, precisão e clareza que você viu ao longo deste relatório. Nosso objetivo é simples: ajudar você a se manter informado com análises calmas, detalhadas e verificadas, livres de alegações sensacionalistas, mas ricas em contexto e insights. Se essas perspectivas ajudaram você a entender o quadro geral, o seu envolvimento faz uma diferença real. Portanto, aqui estava a nossa pergunta para si, que convida à reflexão. Acredita que as instituições da Venezuela ainda têm coesão suficiente para evitar um colapso mais profundo? Ou estamos a testemunhar os estágios iniciais de uma transformação longa e dolorosa? As suas opiniões são importantes e as suas ideias ajudam a enriquecer a discussão para todos que acompanham esta crise. Se achou este relatório valioso, considere subscrever o canal para nunca perder uma atualização.
Deixe a sua opinião nos comentários, partilhe a sua perspectiva ou faça qualquer pergunta que considere importante. Quanto mais discutimos, melhor compreendemos. Obrigado por assistir e obrigado por fazer parte desta comunidade enquanto navegamos por um dos momentos geopolíticos mais críticos da América Latina atual.